Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha e se inscreve no canal, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, que é para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem na Copa da Itália, Fiorentina e Bolonha, jogão aí na Copa da Itália. 2,22 estão pagando a vitória da Fiorentina, 3,16 no empate, 17, bastante, hein, para o Bolonha. O link fica no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, eu tenho um recado sobre um vídeo do Edmundo que eu coloquei lá no Instagram, mas vou deixar esse recado lá para o final. Antes eu vou trazer algumas informações. A primeira é para a galera de Manaus. Segundo informações da jornalista Larissa Balheiro, o Vasco deve fazer um jogo do Campeonato Carioca em Manaus. A última vez que o Vasco jogou em Manaus foi contra o Guarani, aquele empate em 0-0 na Série B de 2022, né? Então, a possibilidade do Vasco jogar em Manaus é muito grande, isso vai ser definido essa semana. São dois possíveis jogos, mas já tem praticamente fechado com um. Um desses dois jogos vai acontecer, não é que os dois jogos vão acontecer lá, tá? Vasco e Volta Redonda, que seria 24/2, mas tudo indica que vai ser o Vasco e Audax no dia 7/2. Então tá aí a Arena Amazônia recebendo um jogo do Vasco no Campeonato Carioca. Já estará, 7/2 já estará com o time principal, assim como o jogo em Brasília, né? O Bangu parece que está acertando com o pessoal que administra o Mané Garrincha, e o jogo entre Bangu e Vasco no dia 28/1 deve acontecer em Brasília também, tá? Então tá aí a galera de Brasília podendo ver o time principal do Vasco, e a mesma coisa com a galera de Manaus. Um abraço para Manaus, recebo muita mensagem aqui de pessoas de Manaus pedindo para mandar um beijo, um abraço para todos os vascaínos que tem em Manaus. Uma informação do jornalista Marco Vasconcelos: o meia Praxedes, que foi liberado pelo Energético, né, o Red Bull Bragantino, se apresentou ontem no CT, chamou a atenção no primeiro dia de apresentação, acho que no sábado. Ele não chegou, né, não se apresentou junto com os demais jogadores, mas se apresentou ontem, foi liberado pelo Bragantino, se apresentou ontem e já está junto com o elenco que desembarcou para o Uruguai. O elenco do Vasco já desembarcou, já está a caminho do Uruguai. A lista dos jogadores que foram, está confirmada, é aquela que eu dei no vídeo de ontem. Então tá aí o Praxedes junto com o elenco já para os jogos amistosos no Uruguai. O primeiro no dia 18 contra o time argentino lá, o San Lourenço. No mesmo dia o Vasco enfrenta o Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca. Mais informação: o Vasco anunciou a saída do Figueiredo e o Figueiredo anunciou, o Coritiba anunciou a contratação do Figueiredo. Tá aí, ó. Ele sai por empréstimo com opção de compra, vai jogar a Série B com o Coritiba. Eu vi um vídeo ontem também do Juninho, volante que era do Vasco, se apresentando no Goiás. Esse não é empréstimo não, esse não tem mais contrato, esse é definitivo para o Goiás, tá? E ele falando que não tá indo para passear, que é foco, é buscar ser campeão do Campeonato Goiano e a Série B para voltar à Série A. Enfim, tomara, cara, tomara que ele tenha criado juízo, responsabilidade, porque no Vasco ele teve tudo para deslanchar e não deslanchou por causa justamente de falta de comprometimento, né, de levar a profissão a sério, de muita coisa de pessoal que acabou atrapalhando a vida do Juninho, tá? Uma informação do Vene Casagrande hoje: o Cruzeiro está tentando mais do que tudo a contratação do Orediano, tá? Tentou mais uma vez, está tentando convencer lá o time do Ronaldo, o argentino, a ficar no Brasil e jogar pelo Cruzeiro a temporada 2024, mas parece que o jogador está irredutível, não quer fazer negócio com o Cruzeiro e não quer ficar no Brasil, quer ir embora, né? Agora vamos ver como é que vai ser para ressarcir o dinheiro do Vasco, né? Ele quer ir embora é uma coisa, agora vai embora para onde? E a grana que o Vasco gastou nele, quem vai pagar?
Então tem que ter algum negócio para ele poder sair, senão ele não vai embora não, vai ficar treinando aí até acabar o contrato dele, tá? Então essa situação do Orediano envolvendo o Cruzeiro, que tem tentado, mais do que tudo, continuar com o jogador. Uma coisa que chamou a atenção na entrevista coletiva do Alexandre Matos ontem foi a palavra médio e longo prazo. A palavra, não, as palavras, né? A frase médio e longo prazo foi dita pelo executivo 18 vezes na coletiva. Isso chamou bastante atenção, já fizeram figurinha com a cara dele, escrito médio e longo prazo, né? E a gente fica esperando as contratações para 2024, como eu falei ontem, quando você vai ver o time do Vasco não é isso tudo, né? Você tem uma meia dúzia de bons jogadores, precisa de contratações para a gente ter um time mais encorpado para disputar título. O próprio Alexandre Matos falou que o Vasco vai entrar nas competições visando o título. Acho difícil se não contratar. E para finalizar, um vídeo do Edmundo que eu coloquei lá no Instagram, @vascaínocerrado, eu não vou colocar aqui, tá do canal dele, tá? Onde ele tá mais uma vez choramingando. Lembrar que o Pedrinho, que é candidato eleito aí no Vasco da Gama, ainda não tomou posse, né? Ele só vai assumir o Vasco, o clube associativo, no dia 22 de janeiro. Então estão ansiosos para entrar e eu acho que o plano é derrubar o contrato da 777. Tomara que tirem esses vagabundos de lá, porque o Edmundo estava ontem fazendo teatrinho no seu canal de novo, dizendo que chegou em São Januário, que era a missa de um ano da morte do nosso ídolo, né, o Roberto Dinamite, e quando ele chegou lá, ele se deparou, ele foi entender que agora tem duas televisões, o Vasco, tem a Vasco TV e tem a CRVG TV, porque a Vasco TV não pertence mais ao Vasco, ela é dos americanos, né? E que o clube não pode usar a imagem do Almirante, não pode usar a Cruz de Malta, que isso deixou ele espantado, tá de sacanagem, né? O grupo dele trabalhou o tempo todo para o Vasco ser vendido para 777. Aí agora ele fica fazendo um videozinho dizendo que tá chocado, que o Vasco tá dividido, né? Primeiro, o argumento que usaram para o Vasco ser vendido é que ia acabar a intervenção ou a intromissão de políticos do Vasco nas escolhas no departamento de futebol. Agora ele tá chateado porque não dão espaço para o Pedrinho, que é presidente do associativo, ou político, ter espaço nas escolhas na SAF no futebol. Totalmente incoerente essa lamentação do Edmundo, que o grupo dele brigou por isso, né? E falar que ficou chateado porque marcaram uma entrevista coletiva com o Alexandre Matos logo na hora que estava rolando a missa de um ano da morte do Roberto Dinamite. Isso deixou ele profundamente chateado. Outro argumento para mim que é incoerente, porque eles falaram que o Vasco tinha que ser vendido para uma empresa porque a empresa ia tratar o futebol de uma maneira profissional, de uma maneira fria, de uma maneira afastada das coisas do clube, e agora chora porque a empresa ela é fria, chora porque a empresa só visa lucro. Vai ver o vídeo lá que você vai ver. Ele fala que o Josh enganou os vascaínos, porque o discurso do Alexandre Matos de médio e longo prazo, de austeridade, de não vai fazer loucura, não tem nada a ver com o discurso que foi feito na hora do Vasco ser vendido. Para mim já estão ajeitando a cama para dar aí uma rasteira na 777. Tomara, né? Tomara, bota esses vagabundos para correr e aí a gente vê quais são os planos do grupo do Edmundo para o Vasco depois que a 777 for tirada do Vasco da Gama. Vou deixar lá, tá lá no Instagram, vai lá para você ver e comentar, porque é um vídeo que repercutiu pra caramba, tá bom? Curte o canal, se inscreve, um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.